quê? O grande conflito. Só existe dois lados. O lado de Deus e o lado de Satanás. No Jardim do Éden, Eva escolheu o lado de Satanás e arrastou a humanidade para este lado. A partir deste momento, nós vivemos dentro de um contexto de grande conflito. Então, ou você está de um lado, ou você está do outro. No caso desse conselheiro, ele não estava do lado de Deus. Então, ele vai exercitar ações que são conflitantes ao que Deus quer. Então, muito bem colocado, não foi o tio de Esther, Mordecai, né? Ele não se curvou, porque tudo gira em torno da adoração. O que Satanás gostaria no céu? Ele queria adoração. Ele sentiu inveja de Jesus, porque Jesus tinha mais adoração e reconhecimento dos anjos do que ele. Ele queria essa adoração, ele teve inveja. Ele veio para a terra, e aí em Jó fala, Jó 2:1, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. E ele questionou sobre Jó, quem é este? Quem é este homem? E aí Deus defende Jó falando, é o meu filho. Tipo, indignado, né? É o meu servo. Ah, mas ele só é seu servo e faz porque você dá o que ele quer. Então, vamos tirar tudo dele para eu quero ver se ele vai continuar te servindo. Então, quer dizer, Satanás sempre quis a adoração. Ele busca a adoração nossa a todo momento. E não se engane. Ou a gente está adorando a Deus, ou a gente está adorando a Satanás. Nós não temos um ponto neutro. Não temos. E aí, na história de Esther, como em qualquer outra história e como até o final de nossas vidas, até Jesus voltar, ou você está de um lado ou você está do outro. Então, Mordecai não se curvou e ele se sentiu ameaçado. E usado pelo inimigo, ele fez como na época do menino Jesus. Né? Que foi ali todas as crianças sendo mortas para que não viesse o Salvador a essa terra. Mas mesmo assim, mesmo quando Satanás, Deus permite que Satanás use as pessoas que estão do outro lado do grande conflito, que não é o lado de Deus, Deus ainda continua no controle. Isso é maravilhoso. Mas aí eu vou apimentar esse processo. Como que essa visão de conflito não muda, né? Mas pode ser muda essa forma de eu enxergar minhas dificuldades. Beleza, eu sei que tem um conflito. E aí, o que isso... O Aman tá aqui, ó, lascando minha vida, a vida de quem eu amo, de quem eu gosto. Como essa visão de conflito muda a minha forma de enfrentar esses desafios? Muda? Porque não é sobre você. Não é sobre a sua história. É sobre a história do universo. O universo viu este mundo cair quando Eva comeu do fruto que era proibido. E sobre essa visão, Jesus tem um plano de salvação. E esse plano salvífico de Jesus é muito maior do que os meus 90 anos que eu posso viver. É uma história de um mundo. Então, não é sobre a Mariana, não é sobre o Vitor, não é sobre cada um de nós aqui. É sobre um enredo do filme geral, que vai ter um final. Se a gente não olhar pela perspectiva do fim, que é a salvação, que é a morada eterna, que é Jesus zelando por nós, sem esperança não se vive. Vive como amargurada. Eu vou revelar uma coisa que essa semana, acho que foi semana passada, estava fazendo uma mentoria, né, com uma pessoa do digital, e ele tava falando assim, cara, mas como que foi antigamente, assim, porque a gente tava vendo todas essas questões de crenças e tudo mais, e como que eu tava, como a gente se comporta em determinadas situações, principalmente em demonstração de carinho, afeto e tudo mais, né? E aí ele entrou num ponto aqui comigo no sentido de, ele falou assim, cara, mas quando você era pequeno, assim, sabe, você viu alguém falando, tipo, sendo mais ríspido ou sendo mais frio,
ou, sei lá, não tendo tanta compaixão, tanto sentimento de afeto com outras pessoas. Não lembro a palavra agora. Empatia? Pode ser a empatia. E eu falei, cara, não. Eu acredito que não, porque eu não tive contato assim com a minha mãe. Minha mãe trabalhava muito fora, né? Eu ficava mais sozinho, eu que tinha que me virar. Tinha meus avós, mas me supriam muito pela necessidade. E aí ele virou pra mim e falou assim, cara, e você não tá vendo o porquê você às vezes tem esse sentimento de ser um pouco mais frio, de não demonstrar tanto esse carinho com as outras pessoas? E aí fez assim na minha cabeça, puf. Porque aí eu falei pra ele assim, cara, eu entendo isso, mas eu também não quero olhar essa situação como uma muleta, no sentido de, beleza, aconteceu lá atrás, tinha isso com a minha mãe, tinha isso com aquilo, essas situações, vou colocar isso como debaixo do braço e seguir. Tipo, é culpa deles ou algo do tipo. E aí ele falou uma questão que é assim, cara, é estranho falar isso, mas sim, tem um reflexo. Você não tem culpa. E a sua mãe também não tem culpa. Foi o jeito que deu para fazer isso, para a situação. Mas a consequência veio. Isso, querendo ou não, tá ali e parte de você querer seguir assim ou não. Mas não é questão de ser uma desculpa e colocar debaixo do braço e aceitar como muleta. Não. É um fato. Aconteceu. E isso vai reverberar em outras coisas. E aí é bacana quando a Mari vira e fala, não é sobre você, porque nós, como ser humano, vamos tentar achar, o que eu fiz? O que eu fiz para esse cara estar me perseguindo? O que o Greg está fazendo tanto que eu estou indo atrás dele? E não é sobre a gente. E assim, é difícil até de entender, eu tô falando por mim, tá? Não é sobre nós, mas também é sobre nós. Porque lá na cruz foi por mim. Foi por você, foi por cada um de nós e foi por todas as pessoas que estão ouvindo. Quando ele escreve na Bíblia, quer dizer, pode uma mãe esquecer de um filho, eu jamais esquecerei de você? Ele está falando para mim, Mariana. Ele não está falando para o mundo. Está falando para mim. É individual. É um amor individual. Mas o conflito não é individual. O conflito é entre Deus e Satanás. E nós estamos vivendo nesse momento da história, neste conflito. Ponto. Qual é a nossa escolha diante dessa situação, desse enredo da história? Esse é o ponto. Muitas coisas... Assim, eu tenho uma tia que eu ganhei, né, do casamento, que ela fala assim, quando a vida do cristão está muito boa, tem alguma coisa errada. Não é porque o cristão tem que viver toda hora no perrengue. Não é isso. Mas o cristão, ele chama a atenção de Satanás. Ele chama. Porque ele vai dar um estudo bíblico, porque ele vai falar de Jesus no supermercado, na fila do supermercado, porque ele vai falar na empresa. Então, você não vai passar desapercebido. Você não vai. E isso vai chamar a atenção, e Satanás não quer. Todos vão saber, todo o povo, toda a língua vai saber quando Jesus voltar, que Jesus existiu, existe e está ali para salvar. E vai se curvar e vai falar, Deus é justo. Mas Satanás não quer que a pessoa se demore nesse pensamento de que Jesus é bom, de que Jesus está aqui para te apoiar, te ajudar, te salvar, te redimir. Então, a pregação do Evangelho, que vem falando muito na lição dessa semana, é uma missão nossa, é o título, né, do grupo que vocês se reúnem para conversar sobre a lição, do canal, achei a palavra do canal, mas não faz sentido se a gente não pensar individualmente em nós, não faz sentido também que a gente faz parte desse grande conflito, mas não faz sentido também se eu não ir para a ação, né? Se eu não executar esse amor, essa graça, mostrar isso. E Satanás não gosta disso, então você vai ser assolado. Você vai ser assolado, cada um de uma forma diferente, mas você vai ser assolado. Não porque Deus não te ama, não porque Deus quer que você passe por essas provas, mas porque isso faz parte de todas as características que a gente falou lá no começo. Da fé, do crescimento, da preparação, da demonstração da abundância da graça de Deus. Isso faz parte, isso faz parte. Assim como uma criança, quando começa a andar, cai, é nós cristãos, até Jesus voltar.